Então, sejamos todos muito bem-vindos. E o Cristo nos disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Então, somos mais de 2, então Cristo está aqui sentado num desses bancos, nos apoiando, nos ajudando, nos iluminando, está nos honrando com a presença dele, porque o que nós vamos tratar aqui é justamente do Evangelho do Cristo. Hoje vamos tratar a aliança entre ciência e religião, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em especial os itens 5 a 8. Para começar, a gente tem que imaginar o que é a base da ciência. É a racionalidade. A ciência nasceu em cima desta base da racionalidade. E a religião? Normalmente a religião nasce em que base? Na fé. Então nós vamos fazer algumas perguntas para nós. Será que é incompatível fé e racionalidade? Será que são de naturezas diferentes essas duas forças? E por fim, como eu sempre gosto de fazer, vamos trazer essas explanações da noite para o nosso cotidiano. Porque eu confesso a vocês, quando o Soares me passou esse tema, eu tive uma certa dificuldade, porque eu gosto de temas que a gente possa levar para o nosso cotidiano, para a nossa prática diária. Aí quando o Soares passou junção de ciência com religião, eu disse: onde é que eu vou encontrar o pé para trazer para o nosso dia a dia? Mas parece que a gente encontrou um liame que a gente pode segurar e trazer as reflexões dessa noite para o nosso cotidiano. Antes de mais nada, vamos fazer um pequeno histórico sobre religião e sobre ciência. Me parece que as duas nasceram junto com a própria humanidade, porque nós temos inato em nós, desde a época que éramos extremamente ignorantes, essa sensação de que existe algo maior, que existe algo muito maior do que nós. Então, mesmo naquela época, nós tínhamos esse sentimento. Só que, ignorante que éramos, a gente apregoava Deus como o trovão, como o relâmpago, como a chuva, como o movimento dos mares. Tudo que a gente não conhecia era Deus. E por que a gente dizia que era Deus? Porque nós tínhamos dentro de nós esse germe que nos dizia intimamente que Deus existe. Então podemos dizer que aí era o primórdio das religiões. Mas nós tínhamos também, nascendo com a humanidade, as ciências, porque nós não vemos um animal utilizando paus e pedras para se defender ou para buscar o alimento. Eles só usam os instrumentos deles próprios, as patas, as garras. E nós, seres humanos, desde os primórdios, começamos a usar a ciência para utilizar pedaços de pau, pedaços de pedra, juntar esses elementos para fazer armas e ferramentas. Só que naquela época, será que ciência e religião eram inimigas um do outro? Se digladiavam? Não. Por quê? Porque eram tão incipientes que sequer enxergavam o outro. A religião primitiva não enxergava que o homem também era ciência. A ciência do homem primitivo não enxergava que o homem também era religião. Bastou o homem desenvolver-se um pouquinho intelectualmente para que essas duas potências, essas duas áreas do conhecimento humano começassem a brigar entre si e brigar ferozmente. Então elas passaram a ser inimigas. Então por que brigavam tanto no decorrer da nossa história, a religião e a ciência? Por causa de uma coisa chamada exclusivismo. O exclusivismo que advém das certezas absolutas. O religioso dizia: eu tenho certeza absoluta, você está errado. O cientista dizia: não, você é que está errado, eu é que tenho a certeza absoluta, porque eu experimentei. E eles ficavam brigando por causa desse exclusivismo. E isso gerou intolerância por parte dos religiosos e incredulidade por parte dos cientistas, o que afastou ainda mais esses dois braços que nos conduzem de fato a Deus. Então nós passamos milênios nessa briga sem fim. É tão grave que esse exclusivismo que levou grandes cientistas à fogueira da Santa Inquisição. Vejam só, Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, mas de que Inquisição tinha tudo. Então essas
desavenças, na realidade, elas prejudicaram a união de duas forças que deveriam andar sempre paralelas, sempre de mão dadas, até porque uma depende da outra. Quer dizer que ciência depende da religião e religião depende da ciência? Sim, eu vou além da simples ajuda, elas dependem uma da outra. As duas são braços da própria divindade que nos foram ofertados para nós chegarmos perto de Deus. Eu falei da Santa Inquisição, não poderia deixar de mencionar Galileu Galilei, que descobriu que a Terra girava em torno do Sol. E a Inquisição da época deu uma opção a ele. Como ele era muito influente no meio científico, os inquisitores não queriam simplesmente jogá-lo na fogueira, porque aquela ideia podia prosperar. Então disseram: ou você se retrata, ou vai para a fogueira. Ele evidentemente se retratou e declarou que estava enganado. Confirmou o geocentrismo, ou seja, que tudo no universo gira em torno da Terra. Mais na frente nós temos o positivismo de Auguste Comte, e ele imaginou 3 perspectivas para o ser humano, que ele chamou de estágios, que na realidade eu chamo de formas de pensamento. Ele chamou de estágio religioso, aqueles que os fenômenos eram explicados através de forças sobrenaturais. E dessa forma de pensar é que gerou-se os grandes dogmas religiosos. Os fenômenos eram explicados simplesmente pelo sobrenatural, os mistérios da fé e os dogmas. O estágio filosófico, segundo Comte, os fenômenos eram explicados pela razão. Então aqui a gente não se conforma mais simplesmente com o dogma, a gente vai utilizar a razão para explicar. Mesmo sem um experimento científico, eu vou usar sempre da racionalidade para buscar opção ou opções viáveis para aquele questionamento. E por fim, o estágio científico, onde os fenômenos eram explicados através da experimentação, do método dedutivo, do método indutivo. Aí veio a Revolução Francesa, a Era da Razão. E tem uma frase que foi dita nessa Era da Razão que eu acho muito bonita. A frase foi dita por Voltaire. Ele disse: eu não acredito no Deus que os homens criaram, mas eu acredito no Deus que criou os homens. Isso é uma coisa muito bonita e muito apropriada para um momento histórico em que Deus era um carrasco, que Deus era violento, vingativo, que Deus usava a sua força e o seu poder para oprimir. E nessa idade da razão, eu confundo muito ela com o nascimento de um movimento de não crença em Deus, do ateísmo. Por que adveio o ateísmo? Porque era muito difícil acreditar naquele Deus criado pelos homens, quando se raciocina. E o iluminismo, a época da razão, ela nos estimulava a raciocinar. Só que a imagem daquele Deus perverso e cruel estava tão desgastada que o ser humano preferiu fugir da ideia de Deus, fugir da religião, fugir do religare, e se abraçou só com os questionamentos com relação à ciência. E isso gerou um afastamento de muitos de nós das religiões formais, esquecendo que Voltaire tinha razão. Devíamos acreditar no Deus que criou os homens, buscar uma opção àquele dogmatismo que reinava naquela época. E o ser racional, ele sempre questiona, e ele pode questionar acerca de 2 coisas: acerca dos fenômenos naturais, e daí nasce a ciência. E ele pode questionar a respeito de si próprio: qual é a minha origem? Qual é o meu destino? O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? O que é que me conduz? Qual é o meu objetivo? E esse questionamento racional inexoravelmente traria uma religião raciocinada. Só que naquele momento histórico o homem esqueceu de raciocinar, esqueceu de questionar a respeito de si mesmo e buscou os questionamentos só em relação ao mundo material. Então o homem repudiou o dogmatismo
E repudiando o dogmatismo, ele repudiou também aquela religião formal. E aí nós temos nesse meio o advento do Espiritismo, que muitos irmãos nossos trazem a informação de que o Espiritismo trouxe a aliança entre a ciência e a religião. Humildemente eu peço para apresentar uma opinião um pouco diferente, porque não acredito que o Espiritismo tenha trazido essa aliança. O Espiritismo apenas demonstrou essa aliança, porque essa aliança entre ciência e religião sempre existiu, sempre foram dois braços da divindade, duas potências humanas, do raciocínio, do intelecto humano, que nos leva a Deus, tanto a religião quanto a ciência. Vamos só dar dois exemplos para demonstrar que religião e ciências dependem muito uma da outra, precisam muito uma da outra. Quero dar um exemplo em que a ciência precisou e precisa da religião, e um exemplo muito claro de que a religião precisa da ciência. O primeiro exemplo é do famoso Big Bang, que é aquela grande explosão que gerou o universo. Os cientistas mais céticos, mais afeitos ao ateísmo, eles vêm nos dizer que o Big Bang é o critério último gnoseológico. O que quer dizer isso? É o critério último do conhecimento humano. Para trás não tem nada. Olhem só, um homem da ciência, muito inteligente, dizer que atrás daquilo não tem nada. O que é que ele está dizendo? Que o nada gerou alguma coisa. Absurdo. Então, se existe um efeito, há de ter havido uma causa. Então a ciência ficou de mãos atadas, incompleta. Precisa da ajuda de quem? Da religião, para dizer para ela: Deus. Antes do Big Bang, Deus. Durante o Big Bang, Deus. Depois do Big Bang, Deus. Então a ciência precisou da religião para se completar. E a religião? Vamos trazer aqui uma das passagens do Cristo mais emblemáticas, que geram muitos questionamentos, principalmente entre nós da doutrina espírita e outras formas de credo, que é o adormecer de Lázaro. Porque quando criança eu ouvia que Lázaro tinha ressuscitado, que o Cristo tinha trazido Lázaro de volta à vida. Evidentemente, meus irmãos, a gente sabe que o Cristo jamais subverteria a ordem das leis naturais. Ele jamais tiraria alguém da morte para a vida, porque isso não é possível. E por que não é possível? Porque é da lei de Deus, a lei natural, que aquela matéria orgânica que já não tem mais vida, não é possível ela sair daquele ciclo. Nasce, cresce, desenvolve, morre, volta para a matéria, depois ressurge de novo. Esse ciclo faz parte da lei natural, da lei divina. E o Cristo disse: não vim para destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. Não só a lei moral, mas a lei material, as leis físicas, que também são leis de Deus. Então o Cristo jamais faria um homem morto voltar à vida. E aí a religião fica sem resposta. O que aconteceu? Aí nós temos a ciência nos dizendo que Lázaro estava num estado de catalepsia profunda, em que os sinais vitais quase eram imperceptíveis, respiração, batimentos cardíacos. Era um estágio tão profundo que cientistas dizem que até as extremidades dos dedos, das mãos e dos pés podem entrar em processo de putrefação por conta daquela catalepsia profunda. Então veja a religião precisando do apoio científico para explicar aquele fenômeno. Então, se são tão interdependentes, se precisam tanto uma da outra, era mais do que chegada a hora de uma união entre essas forças. E o interessante, já disse algumas vezes, mas preciso dizer várias vezes durante essa nossa conversa, que tanto a religião quanto a ciência elas nos fazem olhar para Deus. A religião, o próprio nome já diz, é um religare com Deus, é a gente voltar o nosso ser para Deus. E a ciência, que desvenda os mistérios dos fenômenos físicos, nos demonstra cabalmente que por trás daqueles fenômenos tem sempre uma causa, que aquilo são meros efeitos.
Então a ciência também vem demonstrar, comprovar a existência de Deus. Quero dizer mais além que a religião nos dá aquele sentimento da existência de Deus, e a ciência vem comprovar a própria existência de Deus. E as duas são forças reveladoras. A ciência revela as leis do mundo material, enquanto que a religião revela as leis do mundo moral. E o interessante é que o Espiritismo não é só ciência, religião, tem a filosofia também. E onde é que está isso dentro da nossa codificação? O aspecto filosófico, no Livro dos Espíritos. Eu diria até que Sócrates, talvez um dos grandes pensadores do nosso planeta, se ele retomasse, se ele vivesse em nosso tempo, eu acho que ele se maravilharia com o Livro dos Espíritos, porque quero crer que não existe no nosso orbe um compêndio de filosofia mais completo do que o Livro dos Espíritos. Lá tem respostas racionais para todo e qualquer questionamento que o ser humano possa ter. O que é Deus? Quem sou eu? Para onde vou? O que acontece depois da morte? O que é a lei moral? O que preciso fazer para progredir? Todos os questionamentos filosóficos que nós precisamos, com respostas racionais. É a filosofia espírita. A ciência, com seus experimentos, fenomenologia, no Livro dos Médiuns, traz esse aspecto científico da doutrina. E por fim a religião, que particularmente é a parte do Espiritismo que eu mais gosto, que é a moral do Cristo, que está muito bem traduzida, explicada, esmiuçada no Evangelho segundo o Espiritismo, que não traz nenhuma novidade em relação ao que Cristo trouxe, apenas é uma forma de ler o que o Cristo nos deixou, uma forma mais raciocinada, uma forma mais lógica de ler e de entender aquilo que o Cristo nos trouxe. Mas esse tripé, apesar de eu estar falando isso para vocês, ele nos foi ensinado com maestria por Emmanuel, quando ele nos diz assim: a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as suas próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria do grande futuro. Não será justo, em nosso movimento libertador da vida espiritual, prescindir da ciência, que estuda, da filosofia, que esclarece, e da religião, que sublima. Olha que final maravilhoso! Nós não podemos prescindir da ciência que estuda. É fundamental que nós estudemos para evoluir. Nós não podemos deixar de mão a filosofia que nos esclarece. Como o nosso caminhar seria um pouco mais duvidoso se a gente não tivesse aquelas respostas do Livro dos Espíritos. E a religião que sublima, aquela que toca o nosso coração, aquela que nos transforma em seres humanos melhores. Vamos agora, como não poderíamos deixar de falar de Albert Einstein, que para muitos era um ateu, mas só quem não conhece a história de Einstein é que diz que Einstein era ateu. E aqui eu trago 4 frases de Einstein para a gente refletir sobre elas. A primeira, e talvez a mais conhecida de todas, ele nos ensina: a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega. Perfeito! Lembra do exemplo do Big Bang? A ciência chega até ali, então ela é manca se ela não se abraçar com a religião, porque falta alguma coisa. E a religião sem a ciência é absolutamente cega. Por quê? Porque ela vai se abraçar com os aspectos dogmáticos, ela vai se abraçar com a crendice, porque está se recusando a olhar para a ciência. Segunda frase de Einstein: quando abro a porta de uma nova descoberta científica, já encontro Deus lá dentro. Olha que bonito! De um grande pensador, que normalmente os grandes cientistas têm uma tendência ao ateísmo, acham que por se sentir superiores, por aquilo que eles fazem, pela inteligência que eles têm. E a humildade de Einstein: quando abro uma porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro, reconhecendo que Deus é muito maior e muito acima
daquele mero trabalho humano. Não importa o tamanho da descoberta que ele chegue, Deus sempre estará lá, como estava na explicação do Big Bang. A terceira frase: sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Lógico, sem Deus nós não podemos explicar esse universo. Que coisa sem sentido. Às vezes eu penso, os nossos irmãos ateus, e eu entro em parafuso, porque eu disse: se eu não acreditasse, como é que seria a minha vida? Porque eu não consigo explicar o universo sem colocar Deus nesse contexto. E por fim, a que eu mais gosto: quanto mais me aproximo da ciência, mais me aproximo de Deus, confirmando aquilo que a gente já falava, que a ciência também é uma forma de descortinar o próprio Deus, de comprovar o próprio Deus. Atualmente, para nossa alegria, a ciência tem se alargado. Nós vemos os esforços aí da física quântica, que já tem demonstrado vários e vários fenômenos espiritualistas, não só espíritas, espiritualistas. A meditação budista já foi estudada com um espectrofotômetro de absorção atômica, que é um aparelho que mede as vibrações, e naquele momento de meditação ele encontrou outras energias que não aqueles monges que estavam encarnados ali. Quer dizer, a física ajudando a espiritualidade. Nós vemos com alegria hoje no maior centro de pesquisa do Brasil, que é a USP, um núcleo de estudo científico da espiritualidade. O nome desse núcleo é o PROCER. E esse núcleo, em 2014, ele estudou cartas psicografadas de Chico Xavier. E estudou cientificamente, investigando, buscando cientificamente as comprovações daquilo, e atestou serem verdadeiras aquelas cartas. Quer dizer, não é um religioso, não somos nós, espíritos, que evidentemente acreditamos na veracidade daquelas cartas, mas é uma comprovação científica de um núcleo que estuda cientificamente a espiritualidade. O que é isso? É um esforço da ciência se aproximando da religião. Outra coisa que me impressionou muito, que eu não conhecia, me impressionou estudando para estar conversando com vocês hoje, a obra Missionários da Luz. André Luiz, nessa obra, ele descreve várias e várias propriedades da glândula pineal. 13 anos depois que os Missionários da Luz foi publicado, a Universidade de Yale, que sequer sabia da existência da obra, descobriu que a glândula pineal é que produz a melatonina, que é o hormônio do sentimento, das emoções. 13 anos depois, o que André Luiz já relatava. E atualmente já descobriu-se muitos outros aspectos, muitas outras características, propriedades dessa glândula pineal que André Luiz descrevia nos Missionários da Luz. Olha que coisa interessante, né? Agora precisamos falar um pouco do que seria a ciência sem a religião. A ciência sem a religião, ela tende a trabalhar para o mal, para objetivos que não são nobres, para produzir equipamentos que não vão servir para o bem comum. E a gente tem um exemplo muito claro disso: explosivos. O explosivo em si, ele nem é bom nem é ruim, depende do uso que aquele cientista vai dar para aquela descoberta. Eu posso usar um explosivo, como a gente vai já ver num texto, para abrir uma estrada que une os povos. Eu posso usar um explosivo para dinamitar uma pedra que desabou e está em cima de um casebre, para resgatar pessoas. Eu posso usar o explosivo para alegrar as pessoas, como a gente tem aqui nas festas juninas, aqueles fogos de artifício, que particularmente eu acho muito bonito. Mas o cientista pode usar aquele explosivo para produzir uma bomba que tem um único objetivo, de matar outras pessoas. Então aqui nessa comparação a gente pode perceber o que seria a ciência sem a religião, sem a eticidade, sem a moralidade. Seria algo vazio, seria uma presa fácil dos carrascos dominadores da vez,
Porque na nossa história nós temos sempre, vez ou outra, carrascos dominadores, senhores da guerra. Graças a Deus, com a nossa evolução, cada vez a gente vai ver menos e menos esse tipo de movimento. Mas isso ainda é presente aqui no nosso cotidiano, de ainda planeta postulante a uma transformação, mas ainda em provas e expiações. Eu trago aqui um trecho, não é um trecho muito curto, mas eu não tirei nada dele porque eu achei tão bonito. É do livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 152, onde ele fala ciência e amor. Eu peço licença para vocês para ler. E a nossa irmã leu uma carta de Paulo, né, se não me engano, a Romanos, e aqui é da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Começa Paulo dizendo assim: a ciência incha, mas o amor edifica. A ciência produz coisas maravilhosas, como a gente acabou de falar, uma explosiva, é maravilhoso aquela descoberta, mas só o amor edifica, só o amor dá um propósito bom para aquela descoberta. Vamos para o texto em si. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo do oceano. A palavra é transmitida sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica esses interesses, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. O mundo permanece em obscuridade, sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Eu não gosto muito de ler coisas quando eu estou falando, mas eu achei esse texto tão bonito que eu não trouxe trechos, eu preferi ler ele na íntegra. E a religião sem ciência, minha gente? Como é que seria essa religião sem ciência? Como o próprio Einstein já disse, seria cega, seria repleta de dogmas e de crendices. Mas mesmo depois que a ciência comprova algumas coisas, algumas religiões ainda continuam se abraçando com dogmas e crendices. Sobre a possibilidade de estar entrando numa seara que eu não gosto muito, mas me parece que muitas vezes o dogma e a crendice serve ao medo de controlar pelo medo. Às vezes a gente utiliza aquele mistério da fé, aquela questão dogmática, principalmente para, através do medo, a gente controlar as pessoas. É assim com o fogo eterno do inferno, o Satanás. Você faça isso, senão vai acontecer aquilo, você vai para o inferno. E a gente termina sendo controlado pelo medo, através de um dogma, normalmente como os antigos faziam com as crianças. Se você não fizer isso direitinho, o bicho-papão vai lhe pegar. Ou seja, a gente queria educar, controlar a criança através do medo. Mas parece que a gente passou muito tempo da nossa história sendo controlado pelo medo. O medo daquele Deus terrível, aquele Deus carrasco. E os dogmas e as crendices serviam muito bem para isso. E dentro desse contexto de dogma e crendice, eu tenho que colocar que aquela força superior, aquele Deus carrasco,
Ele é muito poderoso. Então, para eu colocar que Ele é muito poderoso, tem que ser algo palpável. Aí vem os milagres. E milagre, nós espíritas sabemos que de fato não existe. Porque se existisse, era uma subversão da própria ordem natural de Deus. E o Cristo disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, não só a trazida de Lázaro, daquele sono cataléptico, mas todos os milagres feitos pelo Cristo têm sempre uma explicação. Mas o Cristo tirou a cegueira de uma pessoa? Sim. O Cristo foi o espírito mais puro que já passou por essa orbe. 5 bilhões de anos atrás, na formação desse planeta, Cristo já era o espírito puro, quando nós sequer estávamos pensando em ser criados. Nós éramos projetos ainda, Cristo já era o ser puro. E Ele, mais que ninguém, controla a energia e a matéria. Então não é que Ele estalava o dedo e o cego deixava de ser cego. Ele apenas, através da sua força, da sua energia, movimentava a matéria daquela área que estava adoecida. E com isso propiciava a cura através de uma explicação lógica, nunca quebrando a lei do seu Pai, nunca subvertendo a lei de Deus. E religião, consciência, minha gente, traz a fé raciocinada que a gente tanto fala dentro das nossas casas espíritas. Aquela fé que finalmente não aceita o é porque é. Porque eu posso até, Rômulo, espírito ainda muito atrasado, ver alguma coisa naquele livro dos espíritos e dizer: rapaz, eu não concordo com isso. Posso até dizer isso, mas a explicação está lá. Lá ele não diz: aceite porque é o mistério da fé, aceite senão você vai para o inferno. E o próprio Espiritismo aceita que eu não admita aquilo. Eu não vou para o inferno por não aceitar aquela resposta daquele jeito. Mas a resposta está dada, e é em cima de uma base racional. Agora, o que eu mais tive dificuldade nessa nossa conversa é trazer esse tema para o nosso cotidiano. Foi uma maldade que o Soares fez comigo, porque eu demorei muito tempo para elaborar um plano para trazer esse tema para o nosso cotidiano, mas eu encontrei um pezinho. Minha gente, nós precisamos tirar de nós espíritas o dogmatismo, e eu acho que esse tema é apropriado para isso. Como? Nós espíritas não somos dogmáticos. Somos. O espiritismo não é dogmático, mas nós, principalmente nós que adviemos de outros credos, nós importamos esse dogmatismo para dentro do espiritismo, para dentro da nossa prática. Eu vou dar só alguns exemplos disso. Já ouvi muito no meio espírita: lei de causa e efeito. Então quem está com defeito físico hoje está pagando. Isso é dogma insustentável. Onde é que está na doutrina espírita que existe essa regra? Canto nenhum. Mas nós importamos o dogmatismo e trazemos para a doutrina, até mesmo porque, minha gente, quantos e quantas pessoas que passam por dificuldades, por adoecimentos, por problemas físicos, por uma demência, que são espíritos de extrema luz que estão passando por aquilo voluntariamente, que escolheram lá no plano espiritual passar por aquela prova, talvez para alavancar até a própria evolução. E a gente, com o nosso dogmatismo, estamos julgando. Então o que é isso? O dogmatismo não do espiritismo, dogmatismo de nós espíritas, por vezes importado, trazido de outras religiões até esse meio espírita. E isso faz com que a gente promova injustiças, porque uma pessoa que pensa assim, a gente só precisa fazer um questionamento: Cristo estava se purificando de quê? Porque sofreu, porque passou pela dor física, foi torturado. Tinha alguma coisa para purificar naquele espírito que já era puro 5 bilhões de anos atrás? Então cai por terra esse dogma. Mas não tem a lei de causa e efeito? Tem, lógico que tem a lei de causa e efeito. É uma das leis morais divinas de Deus.
Mas essa própria lei, ela tem as ressalvas. Lembremos de Joana de Ângeles, né? Que um ato de amor apaga 1 milhão de pecados, de equívocos. Então, se eu errei, mas eu aprendi sem sofrer a dor não chega em mim, porque eu já aprendi. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer esses relacionamentos. Outra coisa que eu pude trazer desse texto para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, é que eu vejo muito nas casas espíritas as interpretações da nossa codificação sendo feita por conta de livros de Emmanuel, livros de André Luiz, livros de Leon Denis. Como não são bons livros, são livros excepcionais, mas são auxiliares. É para fazer o contrário. É para a gente pegar a codificação para poder interpretar esses livros. Aliás, a codificação é o óculos que faz nos interpretar as palavras do Mestre Jesus, que faz nos interpretar o Antigo Testamento. É muito mais fácil você interpretar com a codificação espírita, com essa chave, com esses óculos, inclusive as obras auxiliares do Espiritismo. E aqui eu trago mais um exemplo para a gente perceber a dimensão do que eu estou falando. Eu estava em Fortaleza e uma moça estava fazendo uma palestra e ela citou um caso de um suicídio. Ela citou a obra, e eu não recordo qual foi a obra, mas foi uma psicografia de Chico Xavier, que aquele suicida assistia à decomposição do próprio corpo, todo o processo de decomposição, e ele estava lá assistindo, vendo aquilo. E ela disse: então os suicidas são compelidos a assistir à decomposição do próprio corpo. Aí a gente pergunta: peraí, a gente vai interpretar isso à luz da nossa codificação. Kardec, onde é que está em Kardec que existe essa regra? Que o suicida vai assistir à decomposição do próprio corpo, vai passar por esse sofrimento, porque todos nós, aqui nesse mundo, ainda estamos muito vinculados à matéria. Então, para nós, mesmo em espírito, assistir à decomposição do próprio corpo, dessa roupa velha, é doloroso. Então, onde é que está isso? Muito pelo contrário, isso não coaduna, se isso for uma regra para todos os suicídios, não coaduna com a lei do amor, que está na codificação. Aí tem essa generalização: não está errado o que foi psicografado por Chico Xavier? Não, mas aquilo foi um caso. Talvez aquele espírito precisasse dar valor àquela roupa, precisasse presenciar aquilo por uma necessidade pessoal, nunca generalizando. Então, minha gente, ciência e religião nos induz também a buscar a interpretação, o sentido das coisas na codificação, e não o contrário. A codificação é aquela luz para a gente entender, para a gente estudar. Emmanuel, Leon Denis, André Luiz. A gente precisa conhecer a codificação, que é a base da nossa religião. A base da nossa religião não é Emmanuel, não é André Luiz, não é Leon Denis, é o Cristo explicado pelo Espiritismo. E quem é que explica o Cristo? A codificação kardecista. Então, aproveito esse tema também para trazer para nós, para o nosso dia a dia, essa reflexão, que quando a gente lê qualquer coisa, vamos ver se aquilo que a gente está lendo se adequa, para que a gente possa interpretar. Não é que seja falso, não, mas que a gente possa interpretar aquela leitura desses livros auxiliares de acordo com a codificação kardecista. E por fim, minha gente, só para fechar, qual é o grande problema ainda hoje das religiões e das ciências? Apesar do Espiritismo ter descoberto, ter demonstrado essa união desses dois, quero crer que ainda é a nossa soberba, tanto como religioso, tanto como cientista. Soberbo por quê? O cientista que diz que conhece tudo, ele precisa ter a humildade de saber que a ciência nunca parou e nunca vai parar. Até nós chegarmos ao nível de perfeição, nós ainda vamos estar descobrindo causas, motivos das leis. E não tem sentido essa soberba. Antes de falar aqui com vocês, eu liguei para o meu filho
que evidentemente é mais novo do que eu, para perguntar: filho, já descobriram o que é que causa a diferenciação celular? Quando eu estudava, a ciência não sabia a diferenciação celular. Quando há a fecundação, começa a se reproduzir em células iguais. Em determinado momento, essas células começam a se diferenciar. E a ciência não sabia por que acontecia isso. Aí o meu filho disse: não, pai, a gente continua sem saber o que é que acontece. Então, uma coisa que a gente está assistindo ali todo dia no microscópio, a gente não sabe o que é. Então, como é que o cientista acha que sabe tudo? Agora vamos para nós religiosos. E vamos falar de nós espíritas, para a gente não correr o risco de estar falando de outras religiões. Nós espíritas. Eu já vi muito irmão dizer assim que a verdade está comigo. Eu acho que uma soberba muito grande, meus irmãos. Posso até estar cometendo uma heresia do julgamento. Mas nós temos 5 tipos de mundo, que vai do primitivo aos mundos felizes e perfeitos. Nós temos no segundo provas e expiações. E a gente acha que já tem a verdade absoluta. E a gente acha que já sabe tudo. Mas, Rômulo, a gente tem a terceira revelação. Tem. Só que o que o Cristo falou naqueles 3 anos, daqui a 1000 anos a gente ainda vai estar descobrindo interpretações. À medida que a gente vai se purificando, a gente vai entendendo mais, a gente vai alargando o horizonte interpretativo. Então, nós cientistas e nós religiosos temos que ser humildes. Humildes como Einstein se demonstrou humilde. Humilde como a própria doutrina espírita nos ensina a ser. Minha gente, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Obrigado por vocês e obrigado pelos desencarnados aqui que estão presentes, tá? Muita paz.